Meus amigos, realizando o Canto da Saudade, tive o propósito de homenagear o povo de Volta Grande, que também colaborou na realização do filme, e a meus pais e meus avós, que nasceram e viveram longos anos naquela região. Volta Grande é uma cidadezinha do interior, fica situada na zona da Mata, estado de Minas Gerais. O município é pequeno, tem 340 quilômetros quadrados. A cidade possui cerca de 2.000 habitantes. Cataguases relembraria Humberto Mauro já na maturidade. Pequena cidade de Minas Gerais, banhada pelo Rio Pomba. Em 1926, comunicava-se com o litoral apenas por estrada de ferro. Produzia café e laticínios, tinha pequenas indústrias, em especial de tecidos, comércio numeroso, bancos, estabelecimentos de ensino secundário, imprensa e uma população que refletia essa variada atividade no desejo permanente de iniciativa, às vezes ingênuo e indeterminado. O cinema local, Cine Teatro Recreio, em prédio de arquitetura nobre, alcançava a aurora do cinematógrafo e exibia muitas vezes Max Linder, Carlitos, Mary Pickford, Tom Mix. A curiosidade volúvel, muito brasileira, me fizera tentar a engenharia, a música, a eletricidade, o rádio. Sobreveio uma paixão, o cinema, absorvente e insofrida como foram as anteriores, e que me levou a fazer Valadião o Cratera em 1925 para assustar meninos e adolescentes. Com uma Pathé Baby 9,5mm, Humberto já se inicia no cinema como autor. Une-se ao fotógrafo italiano Pedro Comello e, ao invés de filmarem as famílias, partem logo para uma fita de ficção. Valadião o Cratera foi um filme piloto para as fitas seguintes e uma forma de atrair o comerciante Homero Cortes para esse negócio de fazer cinema. O Mauro nasceu em Volta Grande, veio para Cataguases com volta de 14 anos, que o pai dele veio trabalhar aqui, ele ficou, enfim, ele fez esse ciclo de Cataguases aqui, os 5 filmes, um curta que é o Valadião, depois Primavera da Vida, Brasa Dormida, que é o terceiro, Sangue Mineiro, o quarto filme já com a Carmen Santos, e o filme que ele gostava muito, que é o segundo filme que ele ganhou, o Tesouro Perdido, que ele ganha o medalhão Cinearte. Enfim, esses 4 filmes em Cataguases. Aí depois já, quando no Instituto do Cinema Educativo, quando já trabalhando lá, quando o Roquete Pinto convida, ele ganha do prefeito de Volta Grande um terreno. Ele ganhou e o Roquete Pinto também, mas o Roquete Pinto nunca construiu, acabou o filho do Mauro construindo, era um terreno imenso, onde ainda hoje está lá o Rancho Alegre. O que é o Rancho Alegre? Essa propriedade onde tem a casa dele montada e no fundo, um estúdio de cinema. É um lugar bacana, tem uma piscina, enfim. Foi um lugar onde ele passou os últimos anos da vida, onde fez a Velha Fiarca, o famoso curta dele. Estava velha no seu lugar, veio a mosca lhe fazer mal. A mosca na velha, a velha piar. Estava a mosca no seu lugar, veio a aranha lhe fazer mal. Aranha na mosca, a mosca na velha, a velha piar. Estava a aranha no seu lugar, veio o rato lhe fazer mal. O rato na aranha, a aranha na mosca, a mosca na... Bom, eu sou de Cataguases, nasci aqui, fiquei até 18 anos. Depois 30 anos de Rio de Janeiro,
voltei há uns 10 anos e a cidade sempre exerceu um fascínio sobre mim. Engraçado que eu morando no Rio, eu vinha quase toda semana aqui. Na época meus pais eram vivos, amigos e tudo, e acabei voltando. Eu comecei a escrever aqui, enfim, as primeiras crônicas, depois poemas, editei suplementos literários aqui, os contatos. Mesmo morando no Rio, eu vinha sempre e me relacionei depois com os escritores da Revista Verde, os que estavam vivos ainda na época, né? E acabei amigo de vários deles, e também com Humberto Mauro, isso um pouco mais tarde, já no Rio e jornalista. Eu trabalhei em vários jornais, fora o banco eu trabalhava em jornal, eu fiz crítica de cinema, e eu lembro que eu fiz uma longa matéria para a revista Vozes sobre o Humberto Mauro, me encomendaram essa matéria. Aí dando a trajetória do Mauro, enfim, falando a longa matéria que deu capa e deu até o encarte da revista na época. E, de repente, eu sou surpreendido com o telefonema do próprio Humberto Mauro, que eu não conhecia pessoalmente, me perguntando se eu morava em Cataguases, porque eu falava em Cataguases. Eu falei, não, Mauro, eu moro no Rio. Ele falou, não, que eu li poemas seus no suplemento do Minas, o que me deixou muito orgulhoso, naturalmente. Eu não sabia que o Mauro lia o suplemento literário do Minas Gerais. Mas eu pensei que você morava em Cataguases, você mora no Rio, você costuma ir a Cataguases? Eu falei, não, eu vou sempre, meus pais moram lá e tal. Ah, dá uma passada aqui em Volta Grande pra gente bater um papo, tomar um café e tal. Volta Grande entre Rio e Cataguases, depois de Além Paraíba, você dá um desvio de uns 18 quilômetros, está na cidadezinha onde o Mauro nasceu. Enfim, eu segui o conselho, o convite dele à risca. Então, a partir daquela época, quase sempre eu vindo a Cataguases, eu desviava o carro, ia a Volta Grande bater um papo com o Humberto Mauro, acabamos amigos, enfim, para o resto da vida dele toda. Ele já estava na faixa de 70 e poucos anos, até a sua morte. É ali no Rancho Alegre, no Quiriri Toriboca, Quiririrendau, a Toriboca, o pé, como ele chamava. Isso era uma pedra que tinha, que ele colocou no estúdio, e que o Mauro era um apaixonado pelo Tupi-Guarani, pela língua. Ele chegou a fazer legenda para o filme do Nelson Pereira, ele fez diálogos para o filme do Sarraceni, o Anchieta, e como era gostoso o meu francês, o que os índios falam, o tupi, era tudo do Mauro. E essa frase, o Quiririrendau, a Toriboca, o pé, que eu coloco, é o título do meu livro sobre ele, em homenagem. O título do meu livro, na verdade, é Quiririrendau e Humberto Mauro, revisto por Ronaldo Werneck, que quer dizer lugar de paz e sossego no Rancho Alegre. Entendeu? Então estava lá aquela pedra, homenagem. E era o mundo dele acabou ali no Quiririrendau. Eu tenho saudade do velho Humberto. Cidade, interior, dia. Morro, poeira, contra-plongé, carro de bois, postalgia. Mocidade, anterior, noite. Sépia, cachoeira, panorâmica, plano, gerais, saudade. Um amigo meu aqui de Cataguases resolve fazer um grande festival, o Mauro Sérgio Fernandes, que era um jornalista, publicitário depois. O Mauro Sérgio faz um grande festival em homenagem a Humberto Mauro em 1961. Nesse festival veio todo mundo do cinema brasileiro, todo mundo mesmo, era inacreditável o time de cineastas e críticos e atrizes que estiveram aqui em 61.
o Glauber tinha vindo da Bahia para o Rio para editar o Barravento. E ele veio com o pessoal, com os críticos, né? E ele assistiu, houve no final, no último dia, uma exibição do Ganga Bruta no cinema, e em cima do cinema, como existe até hoje, era o clube, era um clube, o cinema, o clube. Quando acabou a exibição, todo mundo subiu, porque ia ser eleita a rainha do festival, essas coisas de cidade interior, e tinha um baile, né? Você imagina um baile dos anos 60, uma coisa maravilhosa, e todo mundo subiu para o baile e não queria saber mais de cinema. O Glauber não, o Glauber pediu para que a gente projetasse o filme de novo, então foi conversado lá com o projecionista, ele ficou e o Glauber viu mais 4 vezes o filme só naquela noite, o Ganga Bruta. A vida do Mauro Cataguases é a vida é a mocidade dele que foi aqui, de 14 até os 30 anos. Então, o homem Mauro se formou em Cataguases. Se formou o rádio, inclusive, ele chegou a montar coisas de rádio, colocar transmissões radiofônicas na praça. Entendeu? Ele era um técnico disso. O Mauro foi levado ao cinema mais pelo fascínio da técnica do que propriamente do cinema em si, de contar uma história. Isso veio depois, entendeu? No início era que diabo, como é que isso aqui é projetado e sai ali, onde é que está, né? Ele foi levado, e isso aconteceu em Cataguases. Cataguases estava aqui. O Mauro era um homem não de 7, mas de 70 instrumentos. Ele era jogador de futebol, foi o melhor goleiro da Zona da Mata, era nadador, remador, enxadrista, ele era um grande jogador de xadrez, bilboquê. É engraçado, essas coisas todas estão ligadas à mão, né? Ele era um artesão. Você vê que todas essas funções são manuais, né? Ele era realmente um artesão. E quando ele sai daqui, na virada de 29 para 30, depois de 1929, 1930, e ele vai para o Rio, chamado pelo Adhemar Gonzaga, para terminar a filmagem do Lábio Sem Beijo, que o Gonzaga tinha feito, começou dirigindo, mas depois chama o Mauro para ir lá, e o Gonzaga, que no início, o Adhemar Gonzaga, Adhemar Gonzaga é o fundador da Cinearte, um cara importante do cinema brasileiro, ele chama o Mauro para fazer isso. Então, o Adhemar Gonzaga, que no início era um mestre para o Mauro, que dava umas dicas e tal, 4 anos depois, ele já recebia coisas do Humberto Mauro. A troca de interesses de cinema entre os dois, ele ouvia Humberto Mauro.
Mas, sim, quando o Mauro vai para o Rio em 30, ele já era o sujeito que mais entendia de cinema no Brasil. Mauro era fotógrafo, ator, roteirista, montador e diretor, cenógrafo. Ele era um homem de 70 instrumentos ali do cinema. Ele era quem mais entendia praticamente cinema no Brasil. Então, ele já vai... Então, isso de Cataguases ficou para sempre dentro do homem Mauro, um homem já formado, né? Imagem típica na paisagem rural brasileira, o carro de bois, cuja origem se perde em remotas épocas, tem ainda valiosa utilização e muitas vezes se constitui num paradoxo ao acionar melhor do que ninguém, humilde mas invencível, a máquina do progresso. E ele teve, ao longo da vida, várias dificuldades financeiras, porque ele foi um cara que viveu de cinema, dos poucos que viveu de cinema. O Mauro foi o primeiro homem de cinema, o primeiro diretor a ter carteira assinada como diretor aqui na época da FEBO. Ele era diretor cinematográfico. E depois, antes, por exemplo, dele entrar para o Instituto Nacional de Cinema Educativo, que ele foi levado pelo Roquete Pinto, quando fez... Ele ficou 30 anos, ele se aposentou em 64, ele entrou em 36, e aposentou por volta de 64, 66, por aí, ficou quase 30 anos. O Mauro ali ele teve uma certa estabilidade financeira, porque ele tinha o salário e tal, mas antes ele passou por várias dificuldades, logo que vai para o Rio de Janeiro, no início levado pelo Ademar Gonzaga, depois com a Carmen Santos, mas foram tempos difíceis. Eu lembro que a dona Bebe, a mulher dele, um dia me mostrou assim, as várias medalhas que ele ganhou, os prêmios e tal. Ele falou, ela me falou, Ronaldo, eu preferia que isso tudo fosse dado em dinheiro, porque teve época de ter dificuldade de pagar o aluguel. Ver a água da fonte que canta e se levanta do meio do chão, e a fonte a cantar, chuá, chuá, e as águas correr, chué. Convidado por Edgar Roquete Pinto, Humberto Mauro trabalhou no INSE desde a sua fundação, em março de 1936, até 1967, quando se aposenta, após realizar mais de 200 documentários com temas de larga abrangência como medicina, física, química, noções de higiene e prevenção de doenças, biografias de figuras ilustres, como as do poeta Castro Alves e do compositor Alberto Nepomuceno. Nos 30 anos de INSE, Mauro mapeou o Brasil em imagens. Um Brasil de conotações muito particulares, onde a natureza é sua paisagem. O mundo se move e tudo ali está vivo. O carro de boi, a alimária toda, a mata, o morro, o céu. Quando ele volta para Volta Grande e retorna a Volta Grande, o copo dessa que o Sujo cortou aqui, quando ele retorna a Volta Grande, foi em função desse terreno doado pela prefeitura, porque ele não tinha muita ligação, embora tivesse nascido em Volta Grande, né? Na verdade, nasceu numa fazenda um pouco afastada, fazenda de São Sebastião, um pouco afastado de Volta Grande. E, às vezes, ele vinha a Cataguases, não com muita constância, ele ficou lá, se dedicou realmente a fazer até os filmes, porque Volta Grande era ideal para ele. Ele tem uma frase logo que ele voltou, que Volta Grande está a 300 metros acima do nível do mar, tem um clima ameno,
e umas nuvens maravilhosas. O que mais que era um cineasta? Eu acho fantástico isso, porque o Mauro era o poeta das nuvens, né? Principalmente quando, sob as câmeras do Zequinha Mauro, o filho dele, que foi o grande fotógrafo, depois do Edgar Brasil, né, que continuou a obra dele por trás das câmeras, filmando. Então, o que mais que é um cineasta do que as nuvens maravilosas de Volta Grande? Então, enfim, entre as nuvens de Volta Grande e as de Cataguases, ele acaba fazendo, ele montou o esquema todo, porque Volta Grande virou o set de filmagem. O Canto da Saudade é todo rodado lá, a cidade inteira participa do filme e tal. Então, era o mundo dele ali, né? Ele não tinha mais muito a ver com Cataguases, né? Embora nunca deixasse de dar seu crédito por esses anos da juventude dele aqui, né? Enfim. Eu fiz muita análise, todo tipo de análise, né? Reich, Freud, Jung, Lacan e o Diabo 4, fala aí que eu fiz, né? E uma foi até já no final, como é que ela chama a moça? Era minha analista, ela esqueci o nome agora, Elô. Ela falava assim, ela era lacaniana, né? Então ela falava que lacaniano é um negócio fantástico, que você começa, teu tempo acabou. 6 minutos, eu falei, porra, mas agora que eu tô embalado, não, acabou. Terça-feira que vem, tá bom. Ela falou assim, Ronaldo, eu acho que você deve voltar para Cataguases, que eu falava muito de Cataguases. Cataguases, eu sempre falei assim, Cataguases é minha namorada, eu adoro Cataguases, enfim. Eu jamais vou trair Cataguases. Eu tenho um livro todo sobre um livro de poemas, chamado Pomba, Poema, quando Cataguases fez 70 anos, que é um poema imenso sobre Cataguases, narrando a história da cidade. Esse meu livro do Humberto Mauro, Cataguases é a grande protagonista, né? Então tá lá, Cataguases tem um fascínio, assim. E naturalmente, a Cataguases hoje não é a minha Cataguases, e isso sem nostalgia boboca nem nada, né? Mas a estrutura arquitetônica da cidade foi se desfazendo. Então, eu não gosto muito dessa verticalização da cidade, né? Uns prédios horrorosos, enfim. O IFAM andou segurando um pouco a peteca. O livro dessa avenida aqui, onde eu moro, é praticamente tombada dos prédios modernistas, né? Que Cataguases tem uma característica de ser praticamente o melhor exemplo do modernismo no interior do Brasil, da arquitetura moderna no interior. Se Ouro Preto é o barroco, Cataguases é o moderno, quer dizer, a representatividade disso. E isso, de certa forma, estava-se meio que desmoronando, meio que não sendo cuidado efetivamente, né? Hoje a coisa está mudando um pouco, né? A cidade ficou, não é mais aquela cidade mais tranquila e tal. Eu não estou falando isso com nostalgia, não. O mundo muda, né? Enfim. Mas os bens arquitetônicos não estavam sendo preservados. Isso agora começa, de certa forma, um pouco. Parece que a prefeitura atualmente está restaurando a Praça Rui Barbosa, que é a praça principal da cidade, depois vai restaurar a outra praça, Santa Rita, está pintando a Ponte Metálica, que é o ícone da cidade. A Ponte Metálica é o nosso, com licença da palavra, o nosso Cristo Redentor,
a ponte que estava um caos, está sendo pintada. Agora, Cataguases, nessa minha volta, me deu uma coisa maravilhosa. Quando a analista me falou, tá a tua história, quando eu voltei para cá, eu percebi que mais do que a minha história está a minha geografia. É o entorno da cidade, é a cidade, são lembranças da juventude, não sei o que, enfim, dos amigos, dos parentes. É a minha aldeia, o Rio Pomba, que na verdade é muito maior que o Tejo, como diz o Fernando Pessoa. Ele só não fala no Rio Pomba, Fernando Pessoa, que não conheceu, porque naturalmente é muito maior que o rio da aldeia dele. Me perdi de novo. Ronaldo, prazer em vê-lo. Quantos anos? Estamos aqui juntos nesse cinema que é um emblema, é um mito, é um momento, é um templo do cinema brasileiro, onde Humberto Mauro iniciou-se. Eu queria saber, há quantos anos você está aqui? Desde 1926. Minha função é iluminar essa sala. Você vê que a lanterna já está até fraquinha. Ilumine o meu caminho, então, para dizer o seguinte: é preciso preservar esse cinema, é preciso preservar essa sala, porque ela é o destino do futuro do cinema brasileiro. Sem uma sala de público popular, diante de uma praça como esta de Rui Barbosa, jamais existiremos. Não tem tempo algum. Eu fico por aqui a iluminar a sala, que é minha função. Um grande prazer. Volte sempre. Sempre. Bem, o que eu posso dizer? Esse hall, ele vai terminar quando esse cinema fechar. Nós não devemos deixar que esse cinema se feche, e é para isso eu quero que esse bilheteiro que vende as passagens e as entradas dessa grande portal continue a minha intervenção. Edgar, regardez, Edgar. Como é que 100 filmes por ano podem passar em apenas 28 dias? Regardez, Edgar. Querem fazer dos cinemas, das salas de cinema, mercadinhos. Querem fazer dos filmes brasileiros filmes de mercado, marchopus. Querem transformar a cachoeira de Humberto Mauro em piscinas cheias de ladrilhos para dona Esther Williams dar sua nadadinha, tá entendendo, Edgar? Regardez, Edgar, regardez. O cinema falado é o grande culpado da transformação dessa gente que sente que um barracão prende mais que um xadrez. Lá no morro, se eu fizer uma falseta, a risoleta desiste logo do francês e do inglês. A gíria que o nosso morro criou, bem cedo a cidade aceitou e usou. Mais tarde o malandro deixou de sambar dando pinote e só querendo dançar o foxtrot.